Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto você precisa investir para receber R$ 500 por mês ou R$ 1.000 por mês com ações de Klabin. E aqui vou trazer as ações preferenciais KLBN4, ações ordinárias KLBN3 e as Units, que são um certificado que representa a junção dessas duas classes de ações, sendo as mais líquidas em termos de volume de negociação. Então vem comigo. Inicialmente, olhando-se aqui para o movimento de preços da Klabin, adotando-se como modelo a Klabin 4, temos uma indefinição no curto prazo. Desde maio de 2023, as ações no gráfico semanal estão andando de lado. Ainda assim, esses fundos anteriores não estão sendo rompidos, com candles fechados, de tal modo que não há uma tendência de baixa aqui na empresa. Por isso, parece sim um movimento de indefinição de preços, que geralmente é uma oportunidade de acumulação de ações. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação. Mas será que eu posso considerar a Klabin como uma empresa apta para uma carteira de dividendos? Olhando-se apenas para dividend yield, fica abaixo dos 6% do Bazin. Mas não é apenas para isso que você precisa olhar. Você precisa olhar para o percentual de distribuição de dividendo e da capacidade da empresa de gerar lucro ou EBITDA. Por quê? Porque no caso da Klabin, o que mais importa para o acionista não é o lucro líquido, por incrível que pareça. O que mais importa é o EBITDA, porquanto a política de dividendos da Klabin tem como alvo entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. O que é o EBITDA, Luan? Para simplificar, o EBITDA é o lucro operacional da empresa, é o lucro que ela obtém das suas operações, da sua atividade principal, antes de descontar impostos e juros, e também depreciação e amortização. Depois que vem o lucro líquido, que é a última linha, depois que você já pagou impostos, já considerou os juros da dívida. Então, por mais que o payout não pareça tão alto, 25%, que é o alvo máximo aqui, ele é alto porque ele se baseia no EBITDA, não no lucro líquido. Sendo que, ao observar a periodicidade de pagamento de dividendos da Klabin, nós percebemos que a periodicidade entre dividendos e juros sobre capital próprio, ela é trimestral. A cada resultado trimestral, praticamente, a companhia anuncia um dividendo e paga, pagando inclusive no mesmo mês. Anunciou aqui em fevereiro, pagou em fevereiro. Isso é muito positivo, não demora a pagar. Sendo assim, diante dessa periodicidade trimestral, nós temos uma boa previsibilidade de dividendos. Um fluxo de recebimento trimestral é bem positivo. Então também confirma-se como uma empresa que pode ser considerada de dividendos, seja pela periodicidade de dividendos, seja pela boa política de payout, baseada no EBITDA. Lembrando ainda que ações preferenciais e ações ordinárias estão pagando o mesmo dividendo por ação. Então, quando você olhar aqui, dividendo pago em 2023, ordinárias, 27 centavos, preferenciais, 27 centavos. De tal modo, é quase um tanto faz ordinárias e preferenciais. As preferenciais possuem mais liquidez. E hoje elas estão inclusive com os mesmos múltiplos, índice preço-lucro de 9,34, assim como a ordinária. Na preferencial você terá mais liquidez, como eu mencionei para vocês. Muito bem, então chegamos nessa planilha, onde poderemos ter uma noção de quanto investir para receber R$ 500 por mês ou R$ 1.000 por mês. É óbvio que o valor é anualizado, afinal de contas o pagamento é trimestral. Vamos começar aqui então com R$ 6.000 por ano, e aí teríamos R$ 500 por mês. E vou mostrar aqui o passo a passo para que você aprenda, não só trazer aqui a planilha pronta. Muito bem, aqui eu coloquei o preço das ações hoje, inclusive as units, e você vai perceber aqui que nessa coluna eu coloquei EPA. O que é EPA, Luan? EBITDA por ação. Por que EBITDA por ação? Não seria o lucro por ação que a gente adota para chegar no dividendo por ação? Não. No caso da Klabin, como eu mostrei para vocês, não é com base no lucro por ação, mas sim EBITDA por ação. Por isso eu coloquei EPA. E o DPA será o quê? Vou até modificar aqui com vocês. Será o EPA vezes 25%, que é o alvo de dividendos da Klabin. Sendo assim, o primeiro passo é encontrar o EBITDA por ação de cada uma dessas ações. 4, 3 e 11. Como que eu posso fazer isso? Um primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a Klabin recentemente publicou um fato relevante informando que no exercício de 2027, 3 anos à frente, ela vai reportar um EBITDA incremental de aproximadamente 3 bilhões de reais. Ou seja, vai haver uma adição de EBITDA, que é o que importa aqui pra gente, de 3 bi em 3 anos sobre
o EBITDA reportado em 2023. E qual foi o EBITDA reportado em 2023? Foi um EBITDA ajustado de 6,3 bilhões, de tal modo que você terá uma adição de quase 30%, um volume bastante expressivo, representando uma taxa de crescimento anual aí bem interessante ao ano, próxima de 10%. É isso que você pode esperar então de Klabin para os próximos anos, 10% de crescimento do seu EBITDA. Sendo assim, para o ano de 2024, basta que nós peguemos o ano de 2023 e apliquemos uma taxa de crescimento de 10% para chegar no EBITDA provável de 2024. Sendo que Klabin depende ainda metade da sua receita e consequentemente do seu EBITDA do mercado de celulose. E como está o mercado de celulose? O preço da celulose está sendo negociada basicamente no seu preço médio, mas vem se recuperando desde 2023. Vem numa tendência de recuperação. A XP espera uma recuperação do preço da celulose até do papel. A Irani está vendo esse mercado crescendo internamente, inclusive em 2024. Portanto, podemos sim esperar um crescimento de 10% de Klabin, porque o preço da celulose vem confirmando essa tendência. Sendo que o mercado espera uma pequena recuperação aqui ao longo dos trimestres, não uma forte recuperação, mas uma pequena. Dá de novo para esperar, até porque a própria Klabin trouxe seu guidance de 2027. Então, projetar 10% ao ano não é uma projeção desarrazoada, baseada inclusive na própria projeção futura da Klabin. Sendo assim, basta a gente pegar o EBITDA projetado de cada uma das classes de ações e dividir pelo número de ações. Chegamos no EBITDA por ação. Sendo assim, se eu tenho 6,3 bi, basta que eu coloque numa calculadora esse valor e multiplique por 1,10, crescimento de 10%. Eu chegaria a quase 7 bi. Agora o que eu devo fazer? Dividir pelo número de ações. Cheguei no EBITDA provável de 2024 nas ações preferenciais e ordinárias, porque elas pagam o mesmo dividendo. Então a gente pode utilizar aqui a mesma métrica. E aí aqui no Investidor 10, basta você clicar aqui em empresa e você vai ser direcionado aqui para baixo para o número de ações da Klabin, que hoje está em 5,6 bi de papéis. Para simplificar, vamos simplesmente pegar 6,954 dividido por 5,617, um número bem aproximado, até porque não há como cravar exatamente. Chegamos a 1,23, vamos arredondar para 1,24 por ação. Esse seria o EBITDA por ação. Então, 1,24. E aí, a planilha já calcula tudo para você. Vou colocar aqui também 1,24, como eu falei para vocês, nas ordinárias. E aí, o que nós teríamos aqui então? Dividendo por ação, 31 centavos. O que é esse 31 centavos, Luan? Expliquei. Basicamente, o EBITDA por ação, que é EBITDA de 2024, dividido pelo número de ações. E aí eu chego no DPA multiplicando por 25%, que é o payout alvo da Klabin. Assim eu chego em um DPA de 31 centavos. Ah, Luan, qual foi o DPA do ano de 2023, para eu ter uma noção? Aqui o Investidor 10 te dá essa informação. Clicando aqui em dividendos pagos, eu consigo verificar que foi de 27 centavos por ação. Então vai haver um crescimento, justamente porque a gente espera um crescimento do EBITDA da Klabin. E veja só que interessante, o EBITDA da Klabin em 2022 foi bem maior, quase 8 bi. E será que o dividendo foi superior? Espera-se que sim, senão a Klabin não estaria cumprindo com o seu alvo, e foi de 30 centavos em 2022. O dividendo pode ser inferior, Luan? Pode, por quê? Se a Klabin pagar 20% de payout, aí a conta mudaria, cairia para 20%, então seria só 24 centavos por ação. Vamos contar com os 25, afinal de contas, é o que mais ou menos a Klabin tem conseguido manter aí nos últimos anos. Lembrando que o endividamento da empresa cai quando ela gera mais caixa. Então, como ela vai gerar mais caixa, esse endividamento tende a cair, até porque o custo do capital de terceiro tende a cair também, o custo da dívida tende a cair também com a queda da taxa Selic e, consequentemente, do CDI. Então, podemos esperar, sim, uma prática de 25% do EBITDA. Com 31 centavos por ação, chegaríamos a um dividend yield projetado de 6,92%. Por quê? Porque, basicamente, eu pegar o DPA e dividir pelo preço da ação. Chega em 6,92%. Sendo que a Klabin pagou 6,8% em 2022. Então, poderemos chegar a um dividend yield muito próximo do ano de 2022, acima dos 6% do Bazin. De tal modo que o preço atual da ação estaria muito próximo do quê? Do preço teto. Então a ação hoje não tem tanta margem de segurança pelo critério do Bazin, mas estamos falando aqui de alguém que quer aplicar hoje e receber uma renda recorrente de uma empresa mais sólida e não está tão interessado em um altíssimo retorno. Então aí você pode acabar flexibilizando um pouquinho aqui do preço teto. Pelo Bazin, 6% ainda estaria no preço teto. Como eu adoto 7%, ainda não estaria aqui apto para comprar. Por isso que eu preferiria comprar abaixo dos 4,30. Mas é uma visão pessoal minha. Bazin é 6%. De tal modo que eu precisaria de quantas ações hoje
para receber 6 mil por ano ou R$ 500 por mês com Klabin. 19.354 ações, ou 355 para arredondar. Valor investido, R$ 86.709. 86.710, tanto com ordinárias quanto com preferenciais. Esse é o valor que você necessitaria hoje, aplicando agora em Klabin, nos preços atuais, para, entre aspas, garantir, não posso falar garantir sem as aspas porque estamos falando aqui de renda variável, mas seria mais ou menos essa projeção esperada para você receber R$ 500 por mês, lembrando que não é por mês, mas por trimestre, por isso que nós anualizamos com o Klabin. E com a 11, que são as mais líquidas e são as units, e que recebem a cobertura dos analistas no geral. Porque quando nós vamos aqui na cobertura de analistas no site de relações com investidores, o que nós temos são preços-alvos de Klabin 11. Quando você faz uma média aritmética aqui, inclusive, você chega a algo próximo de R$ 27. Hoje, com as ações negociando a R$ 22,48, significa que na visão média dos analistas de mercado, Klabin estaria barata. Não do ponto de vista do Bazin, que não é isso que eles adotam, mas de fluxo de caixa descontado. E aí como que funcionaria a nossa projeção com a 11? Muda alguma coisa? EBITDA não muda. O EBITDA é o mesmo. A geração de caixa da empresa é a mesma. Então o que muda? O que muda é o seguinte, Klabin Unit significa uma ordinária mais 4 preferenciais. Então basta você somar o provento de 5 ações na prática. É só isso. Se você quiser, então pode até ignorar o EPA, só que não daria certo porque a nossa planilha está vinculada ao EPA. Então seria EPA de uma ordinária ou de uma preferencial vezes 5. Apenas isso. Então como que ficaria aqui? Igual a 1,24 vezes 5. Logo, eu chegaria a 1,55 de DPA por unit. Yield é um pouquinho menor por quê? Por causa do preço da unit. E aí, para quem quer mexer com arbitragem, às vezes faz esse cálculo aqui, mas eu não recomendo de tentar ver qual está mais barata. Enfim, a ideia é simplesmente multiplicar por 5, porque essa é a composição de um certificado de ações, que é uma unit no Brasil. Então, o EBITDA por ação seria algo em torno de 6,20 com um DPA de 1,55. Qual foi de 2023? Foi de 1,35. 1,51 em 2022. Veja a aproximação. E veja como a unit tende a te dar um retorno um pouquinho menor. Então o pessoal paga pela liquidez mesmo das units. E você teria que investir um pouquinho mais, consequentemente, comprando 3.870 units por um total de 86.825. Ah, e se eu quiser R$ 1.000 por mês? É só você mudar aqui na renda que você quer, R$ 12.000, e replicar. Então eu chegaria aqui ao quê? R$ 1.000 por mês com Klabin na média. Eu teria que investir uma quantia aproximada de 173, 174 mil reais. Alô, não vale a pena para ganhar 6, 7%, mas não é assim que funciona. CDI tende a cair a 9% ao final desse ano até abaixo disso. Ações se valorizam. O EBITDA da Klabin tende a se valorizar 10% ao ano ou até mais. As ações, se andarem de lado por muito tempo, ficarão descoladas e esquecidas pelo mercado, o que pode ocasionar uma eventual alta forte em um curto espaço de tempo, como acontece com as ações que ficam andando de lado por muito tempo e mesmo assim são lucrativas e com lucros crescentes. Aconteceu com o Sanepar no passado recente. Então não tem uma visão tão limitada quanto essa de simplesmente olhar para a renda fixa e achar que é assim que funciona. E essa planilhinha simples vou deixar ali para os membros do canal, como eu deixei em relação a outro vídeo do Banco do Brasil. E se você quiser que eu faça isso com outra empresa, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Lembrando que as matrículas para o Formação Mirai Investing estão abertas, que é o nosso programa completo de formação de investidores, o FMI, Investidor Independente, que vai te tornar um investidor ou uma investidora livre e independente de analistas, corretoras, consultores de investimento, assessores e até gestores de investimento. Um programa de 40 horas aula que vai te trazer módulos bem aprofundados de valuation e noções de matemática financeira como diferenciais, e inclusive a nossa garantia de satisfação, em que completando 100% do curso e mesmo assim não se sentindo satisfeito ou satisfeita com a capacitação do nosso treinamento, você poderá ter o seu dinheiro de volta. Link na descrição e no primeiro comentário fixado para conhecer o FMI. Por derradeiro, quero lembrar aqui a vocês que eu venho utilizando a Quantifury como corretora para investir em criptomoedas e no exterior. Eu tenho aqui, por exemplo, as ações da ASML, uma empresa essencial para a produção de semicondutores. Comprei ela faz pouco tempo, na verdade já estou ganhando 41%. Tem ETF para exposição à inteligência artificial e robótica, o BOTS, já estou ganhando 15%. Tem também Bitcoin. Eu tenho aqui uma posição de longo prazo que estou com um pouco de prejuízo, mas quero acumular por muito tempo, que é a dona da marca Rockstar Games, pensando no lançamento do GTA 6. Ainda aqui na carteira Spot eu tenho uma conta remunerada em dólares, onde aqui no histórico eu vou ganhando dólares diários
por deixar o dinheiro aqui. Isso é interessante porque faz com que eu tenha uma renda passiva em dólares com base na alta taxa de juros americana hoje de 6% ao ano. E você pode negociar esses ativos e ter esses benefícios sem pagar nenhuma taxa, nem de corretagem, nem taxa cambial, por conta da dinâmica entre carteira spot e carteira de trading, em que você pode mandar o seu dinheiro daqui para cá, negociar aqui, e aqui dentro o seu dinheiro ficará como garantia, e o seu dinheiro em reais, aí não precisa fazer a conversão cambial, que faria com que você tivesse que pagar taxa cambial. E mesmo que você faça algum pagamento de taxa cambial aqui na carteira spot, convertendo reais em dólares, para receber remuneração em dólares, você tem a menor taxa cambial do mercado, abaixo de 1%. Caso tenha interesse na QuantFury, deixe o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo se você investe em Klabin, se está comprando, se está aguardando, se prefere preferenciais, ordinárias ou as units. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.